todos. Em primeiro lugar, peço desculpas por falar em português, mas é tão fácil compreender o que vocês dizem em espanhol. Acho que não vai ser difícil compreender o que eu falo em português. Eu nunca me animo a aprender espanhol por essa razão, né? Dada a falta de tempo aí e a falta de necessidade também. Mas, com qualquer dificuldade, podemos... Acho que não. Se não estiverem compreendendo, peçam o auxílio, mas eu acho que vai ser possível compreender. Eu agradeço a organização do evento, está muito bem organizado, especialmente o professor Horácio Porto, que me convidou, e é um grande entusiasta e estudioso do direito financeiro, que é a disciplina que eu estudo, e tem muito poucas pessoas que tratam do assunto. Então, até parabenizo por encontrar tantas pessoas que tratam de direito financeiro. Vou falar hoje sobre a experiência brasileira no controle de constitucionalidade em matéria orçamentária. A minha especialidade não é o direito constitucional, e sim o financeiro. Então, vou falar um pouquinho sobre assunto que não é da minha área, mas acho que vou procurar me concentrar na área financeira. Em primeiro lugar, só para que tenham uma noção, o sistema orçamentário brasileiro hoje é baseado em 3 leis, que é o Plano Plurianual, que é uma lei de planejamento orçamentário de médio prazo, de 4 anos, que é o período do mandato dos governantes, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou Diretivas Pressupostárias, né? Que é uma lei anual que é precedente à lei orçamentária, pressupostária, que tem função de dar orientações e balizamento para a elaboração da lei orçamentária. Mas hoje tem exercido outras funções importantes em matéria até de regulamentação da execução orçamentária e assuntos também como a fixação do montante da dívida pública, né, do superávit primário, que é o que tem dado até muita margem de discussão e polêmica. Pois não? Bueno, sobre esto lo que estamos diciendo es que la ley presupuestaria en Brasil está integrada principalmente por 3 leyes. Estas leyes son el plan plurianual, es una ley que planea el gasto a partir de los 4 años, que es el tiempo que el mandatario está en el poder. A partir de esto también tenemos la ley de presupuesto anual, que es la ley en sí que establece el presupuesto, y la ley de directrices presupuestarias, que es la ley que precede al proceso de decisión del presupuesto anual de cada año, que es la que se encarga de decidir cuáles son los montos que van a ser asignados para los gastos de cada área del presupuesto, así como temas que refieren a la deuda pública y los gastos financieros del Estado en general. A lei orçamentária, o pressuposto, a lei pressupostária, nós temos a discussão sobre a questão da sua natureza, né? Se de lei formal ou de lei com conteúdo material. Hoje prevalece na prática a situação de lei formal, e inclusive a jurisprudência ainda reconhece como sendo lei formal. Mas a jurisprudência da nossa Suprema Corte, do Supremo Tribunal Federal, já está se alterando para, ainda que não reconheça, não deixe de reconhecer como lei formal, ela já está admitindo, pelo menos, o controle de constitucionalidade da lei pressupostária. Mas, em termos de doutrina, de estudiosos do assunto, eu acredito que hoje a maior parte já reconhece a lei pressupostária como sendo lei de caráter material, conteúdo formal, conteúdo material, e que admite controle de constitucionalidade. Sobre esto lo que está planteando es que la jurisprudencia que plantea el Tribunal Supremo Federal, si bien siempre fue reconocida como una
ley de presupuesto, ¿no? La ley de presupuesto siempre fue reconocida como una ley formal y la jurisprudencia que se reconoce es que el Tribunal Supremo de Justicia lo ha reconocido de esta manera. La doctrina ha empezado a cambiar, así la naturaleza ahora se considera como una ley de naturaleza formal, pero que sí tiene contenido material, lo que permite que se altere y o sea, como que tenga el Poder Judicial algún tipo de discrecionalidad, de poder de decisión sobre estos temas. Com relação ao controle de constitucionalidade, no Brasil admite-se o controle de constitucionalidade por ação, né, por atos que possam violar a Constituição, por omissão, por falta de atos que acabem não deixando de exercer direitos. No que se refere ao órgão, nós temos possibilidade de um controle chamado político, pelos órgãos políticos, como o Poder Legislativo, controle jurisdicional, exercido pelo Poder Judiciário, e o controle misto. Em matéria orçamentária no Brasil, o mais importante e relevante é o controle judicial feito pelo Poder Judiciário. Esse controle pode ser preventivo, ou feito previamente à edição da lei, no caso, geralmente por comissões do Poder Executivo e Legislativo que não deixam publicar leis inconstitucionais, e o controle pode ser repressivo, posterior, visando a reconhecimento e declaração de inconstitucionalidade, que é exercido basicamente pelo Poder Judiciário e é o que gera mais efeitos e é o que tem mais importância em matéria pressupostária, em matéria orçamentária. É o mais usado. No que se refere ao controle judicial, este feito pelo Poder Judiciário, só para ter uma noção do panorama geral, nós temos o chamado controle difuso, que é realizado por todos os juízes, aplicável para os casos concretos, quando há alegação de defesa, naquele caso, para que se reconheça uma inconstitucionalidade de lei. Isso é mais comum em matéria tributária, em que se pede reconhecimento da inconstitucionalidade de uma lei que criou tributos. Ou o controle pode ser o controle concentrado, que é feito principalmente pelo Supremo Tribunal Federal, pela Suprema Corte, e é o mais usado em matéria que refira-se a assuntos orçamentários, pressupostários, né? Embora sejam poucos os casos, geralmente são casos que envolvem o chamado controle concentrado. Sobre esto, lo que se está diciendo es que el control de la constitucionalidad de Brasil, así de forma bien esquemática, puede darse por acción o por omisión, o incluso, y esto puede ser, y para tener en cuenta cómo se pueden realizar estos tipos de controles, hay como dos momentos en los que pueden ser realizados, uno es preventivo y el otro es represivo o ex post. Uno es realizado por el poder político, que evita que la ley inconstitucional sea aprobada, es decir, el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo evitan ex ante que esa ley sea aprobada, y después el Poder Judicial, que puede juzgar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley ex post que esta sea aprobada, y es esta segunda opción la que es más común en el caso brasileño. Así, también este control puede ser dado de forma difusa o concentrada, difusa en el sentido de que todo tipo de tribunal puede llegar a dar un veredicto sobre estos temas llegado el caso, y concentrada en el caso que solamente pueda bajar bajo la responsabilidade da Corte Suprema. No caso, os principais instrumentos que nós temos hoje no Brasil para atuar em matéria de controle de constitucionalidade são basicamente 4 ações. A chamada ação de inconstitucionalidade por omissão, a ação
direta de constitucionalidade. Bom, começando de novo, só para seguir a ordem: ação direta de inconstitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a ação declaratória de constitucionalidade e da arguição de descumprimento de preceito fundamental. A ação direta de inconstitucionalidade é a mais usada em matéria orçamentária, pressupostária, que é a que tem por objetivo impugnar lei ou ato normativo que contraria a Constituição. A ação direta de inconstitucionalidade por omissão é para caso de correção de omissão inconstitucional total ou parcial com relação a deveres de legislar ou providência ou ações que devam fazer valer direitos fundamentais e outros. A ação declaratória de constitucionalidade é para os casos em que existe algum questionamento de algum dispositivo de lei, existe alguma controvérsia e entra-se com a ação para pedir que seja reconhecido já antecipadamente aquele dispositivo como sendo constitucional. E a arguição de descumprimento de preceito fundamental também tem sido bastante utilizada em matéria orçamentária, pressupostária, é para os casos em que se tem por objeto evitar ou reparar lesão a preceito fundamental resultante de ato ou omissão do poder público. Então, esses são os principais instrumentos de controle de constitucionalidade, e a ação direta de inconstitucionalidade e a arguição de descumprimento de preceito fundamental são os que têm sido hoje mais utilizados para assuntos em matéria orçamentária pressupostária. Bueno, sobre los principales instrumentos de control de constitucionalidad, tenemos por un lado la acción directa de inconstitucionalidad, que tiene por objetivo impugnar la ley o el acto normativo que sea contrario a la Constitución y tiene un carácter vinculante en el sentido de que en relación al Poder Judicial y a los órganos del Poder Público. Luego está la acción directa de inconstitucionalidad por omisión, que tiene por objetivo corregir una omisión inconstitucional total o parcial. El deber constitucional de legislar y tiene el deber constitucional de legislar sobre medidas de índole administrativa. Una vez declarada esta inconstitucionalidad, es dado dicho conocimiento al poder competente para la adopción de medidas necesarias. Luego está la acción declaratoria de constitucionalidad, que tiene por objetivo reconocer la constitucionalidad de una ley o un acto normativo sobre cuya aplicación existe alguna controversia judicial relevante. Y después tenemos la argumentación de incumplimiento por un precepto fundamental, que es, esto es siempre propuesto a través del Supremo Tribunal Federal y tiene como objetivo reparar o evitar el cumplimiento de algún precepto fundamental que resulta de facto del poder público, cuando sea relevante el fundamento de la controversia constitucional sobre la ley o el acto normativo estatal, federal o municipal, incluidos los anteriores que existan en la Constitución. De esta manera, la petición debe indicar el precepto fundamental que se considera violado o vulnerado. No que se refere à evolução da jurisprudência do controle de constitucionalidade, inicialmente e até mais ou menos o ano 2000, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento de ações diretas de inconstitucionalidade, sempre reconheceu a lei orçamentária como lei formal, lei de efeitos concretos e insuscetível de controle de constitucionalidade. Por volta do ano 2005, começaram a surgir as primeiras decisões em que, ainda reconhecendo a lei orçamentária como lei formal, passou a admitir o controle de constitucionalidade em alguns casos, principalmente quando a lei tem algum caráter de abstração e generalidade. E por fim, em 2008, no julgamento de uma ação declaratória de inconstitucionalidade referente a créditos extraordinários, é que o Supremo Tribunal Federal passou a reconhecer definitivamente a possibilidade de controle de constitucionalidade em matéria orçamentária pressupostária. Ainda não reconhece conteúdo material claramente na lei orçamentária,
mas não deixa dúvidas quanto à possibilidade de controle de constitucionalidade. E depois eu gostaria de comentar só alguns casos em que se tratam de políticas públicas referentes à matéria orçamentária. Bueno, la ley de presupuesto es considerada como una ley formal de efectos concretos y no puede ser analizada a partir del 2000 hasta el 2005 fue considerada como una ley que no podía ser analizada en términos de constitucionalidad. A partir del 2005 surgen las primeras decisiones del Supremo Tribunal Federal que permite que se revise la ley de presupuesto en términos de constitucionalidad, y a partir del 2008, en un caso que analizaba créditos extraordinarios, el Supremo Tribunal Federal reconoció la posibilidad de analizar la constitucionalidad respecto a temas presupuestarios, pero no reconoce claramente el carácter material de la ley. Alguns casos importantes e interessantes surgiram principalmente a partir de 2005. Em 2004, houve uma decisão num caso de pedido de vaga em creche de educação infantil, né, de 0 a 6 anos, e o ministro Celso de Mello decidiu que, naquele caso, a educação infantil, reconhecida como um direito constitucional fundamental, ela não podia aceitar cláusulas como da reserva do possível para não dar cumprimento e não garantir esse direito. Então foi um dos casos em que, embora não seja um caso de ação envolvendo declaração de inconstitucionalidade, foi importante porque foi um caso em que permitiu a interferência clara do Poder Judiciário em políticas públicas visando o reconhecimento e a garantia de direitos fundamentais e a impossibilidade de aceitação da cláusula da reserva do possível quando se trata de garantia de direitos fundamentais. Outro caso foi em 2005 também, pouco depois, numa arguição de descumprimento de preceito fundamental, num caso de saúde, envolvendo direito à saúde, em que houve o pedido e logo em seguida a lei que resultou no pedido foi modificada e perdeu a razão de ser, perdeu o objeto. Mesmo assim, o ministro relator, que também era o ministro Celso de Mello, ele fez uma longa fundamentação para justificar o arquivamento do processo, e nessa longa argumentação ele deixou claro também que era possível a interferência do Poder Judiciário em políticas públicas, que não se podia aceitar a cláusula da reserva do possível quando se trata de atender direitos fundamentais, e que, embora o Poder Judiciário não seja um poder capaz de atuar em políticas públicas, formular e executar políticas públicas, ele não pode se omitir e, em casos excepcionais, para garantir direitos fundamentais decorrentes de grave violação a esses direitos por omissão do legislador ou do Poder Executivo, ele pode interferir em políticas públicas. Então esse foi um outro caso bastante relevante e importante, embora a decisão foi uma decisão apenas de um juiz pedindo arquivamento do processo. Sobre esto, hablaste ahora de dos casos, uno en 2004, donde se tomó una decisión sobre un caso de pedido de vacantes en escolar y guardería por falta de vacantes, y el ministro de Medio estableció que no se podía negar la posibilidad de una educación a los niños y permitió la interferencia del Poder Judicial en políticas públicas, argumentando que es obligación de las municipalidades garantizar a todo niño menor de 6 años el derecho a una vacante en el establecimiento preescolar. No se
de recursos presupuestarios basados en la tesis de reserva de lo posible. Por entenderse que la hipótesis se trata del derecho constitucional de la educación y que no puede tener su eficacia comprometida y no puede subordinarse a razones del pragmatismo gubernamental, como consta en el texto de la demanda que declara Melo. El segundo caso fue un caso de salud donde se hizo un pedido. El ministro de Melo, si bien este pedido no pasó a mayores, el ministro de Melo fundamentó que es garante dejar, o sea, que el Poder Judicial sí tiene competencia para intervenir en temas de políticas públicas cuando se está hablando de un derecho constitucional de la persona, y lo que estableció fue que la cláusula de la reserva de lo posible, a excepción de la aparición de una razón de motivo justo, no puede ser involucrada por el Estado con la finalidad de desentenderse del cumplimiento de sus obligaciones constitucionales. Cuando esta conducta gubernamental negativa se puede resultar en la anulación o incluso la aniquilación de derechos constitucionales de carácter fundamental. Outro caso importante, também ocorrido no ano já no ano de 2010, foi num caso que não discutia constitucionalidade de lei orçamentária, era um pedido de suspensão de uma medida liminar, suspensão de tutela antecipada, em que se decidia um caso de pedido de fornecimento de medicamentos, que no Brasil proliferou. Existem milhares de casos com solicitação de medicamentos para garantir o direito à saúde, e nesse caso o processo foi interrompido para que se realizasse uma audiência pública e o Supremo Tribunal Federal, num raro caso, ouviu toda a sociedade. Foram feitas várias audiências públicas para poder decidir esse caso. E nesse caso, os dados importantes foram de que não houve um questionamento quanto à constitucionalidade. O que se decidiu foi de que a falta de atendimento à saúde não decorria de falta de legislação ou de ato normativo, mas sim de aplicação e execução de políticas públicas já existentes. Então, o que havia era a necessidade de se obrigar a cumprir políticas públicas já existentes e de se estabelecer parâmetros e critérios para o cumprimento dessas políticas públicas, e também de estabelecer alguns limites para impedir o que estava ocorrendo de haver decisões que davam qualquer tipo de pedido em qualquer situação. Então a ideia foi justamente estabelecer uma limitação para esse tipo de ação. Então esse foi um caso bastante relevante que direcionou e organizou as questões envolvendo a atuação do Poder Judiciário em políticas públicas. Mais um caso? Sobre este tercer caso, no se analizó en términos de inconstitucionalidad, sino que se llegó a la conclusión de que los problemas de aplicación y de proporcionamiento por parte del Estado de salud pública para la sociedad no era un problema de falta de leyes que sancionaran que esto se debería hacer, sino el problema era el problema de aplicación de leyes ya preexistentes, y el problema debería redirigirse a hacer un enforcement de las leyes que ya existían y no nueva legislación. O último caso que eu gostaria de mencionar e que eu acho interessante foi um pedido, esse é extremamente novo, né? Um pedido formulado a semana passada numa arguição de descumprimento de preceito fundamental relativo ao caos do sistema prisional, movido por um partido político, em que pede justamente o reconhecimento da inconstitucionalidade do estado de coisas, baseado justamente nos casos decididos pelos tribunais colombianos. E esse pedido, que foi protocolado a semana passada no Supremo Tribunal Federal, é o primeiro caso em que se pede o reconhecimento
dessa inconstitucionalidade do estado de coisas, para que se reconheça ser inconstitucional a situação das penitenciárias brasileiras, e foram feitos pedidos ao final, no sentido de que cautelarmente fossem os juízes obrigados a motivar expressamente as decisões de prisões cautelares, que fossem realizadas as chamadas audiências de custódia, que são audiências de apresentação do preso imediatamente ao juiz, que sejam dadas preferências às penas alternativas, e o pedido final foi de obrigação de se realizar um plano nacional para, em 3 anos, resolver a questão do sistema prisional, obrigando também estados e municípios a fazerem também esses planos, para, no final de 3 anos, esses planos, que devem ser submetidos à homologação e monitoramento pelo Supremo Tribunal Federal, então possam ser acompanhados e, ao final, seja solucionada a questão do sistema prisional pela via de uma ação judicial de arguição de preceito fundamental. Então, esse é, em síntese, o panorama do sistema de controle de constitucionalidade e da atuação do Poder Judiciário em matéria de políticas públicas no Brasil hoje. Basicamente é isso. Sobre esto, sobre el último caso, que habla del estado inconstitucional de las cosas, sobre la situación carcelaria en Brasil, y esta acción de incumplimiento de mandato fundamental pide el reconocimiento de inconstitucionalidad del estado de las cosas en el sistema penitenciario brasileño, y la teoría está basada en decisiones de la Corte Constitucional de Colombia, que ya fueron aplicadas al sistema carcelario, y se argumenta que la situación carcelaria de Brasil ha violado principios constitucionales como la dignidad humana, la prohibición de la tortura, el tratamiento deshumano, la prohibición de sanciones crueles, respeto a la integridad física y moral, entre otros, justificando así la calidad de esta medida de acción por incumplimiento. En vista de esto, se pidieron ciertas modificaciones tanto a nivel estatal, federal como municipal, y ese sería el resumen del caso. Así, esto sería el panorama general del sistema de control de constitucionalidad de la